Dorival Júnior não saiu em silêncio. Ele escolheu falar, escolheu explicar e, principalmente, escolheu deixar uma última mensagem que revela muito mais do que uma simples demissão. Depois de quase um ano no comando do Corinthians, o treinador publicou um vídeo de despedida nas redes sociais. Um discurso que mistura gratidão, justificativas e bastidores que até então não eram conhecidos pelo torcedor. Mas no meio dessa despedida, uma revelação chama a atenção. Dorival já havia colocado o cargo à disposição meses antes, ainda em 2025. Essa informação muda completamente a forma como essa saída é interpretada. Antes de tudo isso, vale lembrar rapidamente como essa história começou. Dorival chegou ao Corinthians no fim de abril de 2025, assumindo o comando em um momento de pressão e reconstrução. Em menos de um ano, conquistou 2 títulos: a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Ou seja, não foi uma passagem vazia. Então a pergunta que fica é: como um técnico campeão sai dessa forma, depois de menos de 12 meses? A resposta começa a aparecer quando o próprio Dorival abre os bastidores do clube. Durante o vídeo, ele deixa claro que sabia que enfrentaria uma temporada extremamente difícil e, por isso, pressionou internamente por reforços. Sabendo que nós teríamos um ano muito difícil, 4 competições sendo disputadas, eu realmente fui insistente em muitos momentos, até porque eu precisava ter um elenco um pouco mais complexo. A fala expõe um ponto central: o elenco. Segundo o treinador, o Corinthians perdeu 11 jogadores de uma temporada para outra e contratou apenas 7. Um desequilíbrio que, na visão dele, comprometeria o desempenho ao longo do ano. E não foi só isso. Dorival também revelou que nos bastidores tentou segurar peças importantes, como o jovem André, que recebeu proposta do Milan. Mas talvez o momento mais revelador venha de uma decisão tomada longe dos holofotes. Em dezembro, perto do Natal, ele ligou diretamente para o presidente Osmar Stabile. Em dezembro, próximo ao Natal, fiz uma ligação ao presidente Osmar Stabile, colocando à disposição para que fizéssemos um acordo amigável. O motivo? Ele não havia sido contratado pela nova gestão que assumia o futebol do clube. Mesmo assim, o presidente optou por mantê-lo até o fim do mandato. Ou seja, essa saída de Dorival não começou agora. Ela já estava sendo desenhada há meses. Mas então, o que fez isso explodir de vez? Se os bastidores mostram desgaste, os resultados explicam o desfecho. O Corinthians vinha de 9 jogos sem vencer, sendo 7 apenas no Brasileirão. Uma sequência que aumentou a pressão e tornou a permanência do treinador insustentável. Mesmo assim, Dorival não saiu atacando. Pelo contrário, ele reforçou a confiança no elenco e deixou claro que acredita na recuperação do time. Entendo o momento que vínhamos passando, mas reitero a confiança nesse grupo de atletas. E mais do que isso, fez questão de destacar o que considera seu maior legado. Contudo, deixo não só um legado técnico e financeiro com as conquistas, mas o principal, o aparecimento de jovens promessas das categorias de base. Para ele, o futuro do clube pode estar justamente nesses jogadores que começaram a surgir durante sua passagem. No fim, a despedida também foi marcada por agradecimentos ao presidente, ao elenco, aos funcionários e, principalmente, à torcida. A você, fiel torcedor, meu muito obrigado. Vocês fazem a diferença. E é aqui que tudo se conecta. Um técnico que chegou sob desconfiança, conquistou títulos, enfrentou limitações, antecipou sua própria saída e terminou em meio a uma crise de resultados, mas deixando uma última dúvida no ar. O problema era realmente o Dorival, ou algo muito maior dentro do Corinthians? Alô, fiel torcedor corintiano, em razão de tudo acontecido no dia de ontem e não tendo a oportunidade de me dirigir até vocês, estou passando para fazer e deixar aqui um agradecimento especial, de coração, a tudo que nós vivemos ao longo desses últimos 11 meses. Foram momentos únicos e marcantes. Aquilo que nós vimos em dezembro de 25, lá dentro do Maracanã, e principalmente a invasão a Brasília, em fevereiro de 2026, foram momentos únicos e especiais, que com certeza ficarão marcados no meu coração para o resto da minha vida. Procurei agir com toda a transparência possível em todos os momentos que me dirigi a vocês. Lutei
e defendi com todas as minhas forças os interesses do Corinthians. Vivemos o pior momento da história do clube. E mesmo assim, com a união, com as forças que comissão técnica, jogadores e principalmente a torcida nos mostraram, nós conseguimos entregar 2 grandes títulos nacionais ao Corinthians. Em dezembro, próximo ao Natal, fiz uma ligação ao presidente Osmar Stabile, colocando à disposição para que fizéssemos um acordo amigável, até porque eu não havia sido contratado por ele, nem tampouco pelo futuro diretor de futebol que viria a assumir o clube. Então eu me sentia na obrigação profissional de poder estar ali, lhe deixando à vontade para a tomada de uma posição. Naquele momento o presidente me posicionou que nós iríamos até o final do seu mandato. Sabendo que nós teríamos um ano muito difícil, 4 competições sendo disputadas, eu realmente fui insistente em muitos momentos. Até porque eu precisava ter um elenco um pouco mais complexo, um pouco mais composto, um elenco que nos dessem opções de podermos estar mexendo ao longo da temporada. Fui sim insistente em algumas contratações que para mim seriam muito importantes e pontuais. Até porque nós perdemos do ano anterior para esse 11 elementos e trouxemos apenas 7. Então eu brigava pela melhor condição do clube em razão de termos competições muito importantes a serem disputadas ao longo do ano, com um nível de exigência ainda maior e que com certeza nos trariam mais e mais dificuldades. Contudo, deixo não só um legado técnico e financeiro com as conquistas, mas o principal, o aparecimento, o surgimento de jovens promessas das categorias de base. Pontuei a diretoria que, se vendidos no momento certo, com certeza seriam as maiores vendas do clube nos últimos tempos. Entendo o momento que estávamos passando, porém reitero a confiança nesse grupo de atletas, pois eles têm condições de alcançarem grandes resultados ainda esse ano. Quero deixar aqui um agradecimento especial ao presidente Osmar Stabile, uma pessoa muito responsável e muito humana, a toda a comissão técnica, ao grupo de atletas em especial, aos funcionários do clube que nos receberam de uma maneira muito amistosa e familiar. Criamos dentro do centro de treinamento um ambiente não só profissional, mas acima de tudo de pessoas que se respeitam e se gostam. A você, fiel torcedor, o meu muito obrigado. Vocês fazem a diferença. Fiquem com Deus.